Olá, hoje é sexta breja, 21 de agosto de 2020, portanto, há 28 anos de 1992. Pois é, 1992 foi o ano em que foi desempenhada aqui em São Paulo uma ação de intervenção de um advogado penalista na polícia, que é reconhecido até hoje como uma espécie de recorde desse tipo de desempenho advocatício. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, foi preso à porta de um templo, acusado de curandeirismo, passou 11 dias na cadeia, com os advogados da igreja batendo cabeça, até que alguém mais sensato o aconselhou a contratar o criminalista Márcio Tomás Bastos, que depois foi ministro da Justiça do Lula e que cobrou dele R$350 mil à vista e 150 mil, R$500 mil ao todo depois. E ele, inclusive, reclamou muito entre amigos de que recebeu o dinheiro todo em dinheiro vivo. E não foi o Flávio Bolsonaro quem entregou, tá? Eu só queria usar isso aí como comparação. Eu sei que hoje esses 500 mil deveriam ser o quê? 4 vezes? 2 milhões de reais? Digamos que 3 milhões de reais. Um dinheiro para um grande advogado criminalista. O Assef é para você que conhece bem os nomes, Cláudio Maris de Oliveira, Cacai, dos grandes criminalistas, né? Ele é um dos grandes criminalistas do Brasil? Pois é, ele acaba de receber da JBS 9 milhões de reais. A própria JBS confessa isso em nota oficial, dizendo que ele tratou de casos policiais e que não podia dizer que casos eram esses por uma questão de sigilo advocatício. Eu quero ver os boletins de ocorrência desses casos policiais. Eu quero saber em que casos policiais estiveram envolvidos executivos ou mesmo funcionários da JBS para merecer tanta generosidade no pagamento de um advogado que está longe, está a milhões de anos-luz da fama de qualquer criminalista brasileiro, tá certo? Mesmo alguns mais modestos, né? Pois é, a história que eu vou lhes contar tem a ver com isso. Aí eu quero também lembrar que 9 milhões de reais são mais do que pagou o Steve Bannon de entrada na multa para se ver livre da cadeia, depois que foi preso, acusado de picaretagem, de estelionato, lá nos Estados Unidos, o grande ídolo dos Bolsonaro, né? Do Olavo de Carvalho, etc. Depois vamos falar nisso. Mas o que é certo é que, digamos que o Assef ganhou o dobro do que o Bannon teve que pagar para sair da cadeia, né? Essa história toda começou, mais uma vez, com o Antagonista e a sua revista Cruzoé. Eu acabo de capturar no meu Google, né, a notícia de que o título é Frederico Assef vai a Augusto Aras. Augusto Aras se dizia advogado do presidente Jair Bolsonaro e os registros dos pagamentos constam de documentos obtidos pelos promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro que investigam a relação de Assef com Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo do presidente da República. As informações chegaram aos promotores na esteira da mesma investigação que levou ao paradeiro de Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro estava escondido, vocês vão se lembrar, numa casa que ele fantasiou de escritório de advocacia para dificultar o trabalho de localização da polícia, em Atibaia, na Grande São Paulo, ali na Serra da Mantiqueira, né? Ao obter dados sobre as transações financeiras do advogado por meio de um relatório do COAF, e o COAF volta ao caso, foi o COAF que originalmente mandou para o Ministério Público do Rio o documento das movimentações, as transações financeiras
atípicas do próprio Fabrício Queiroz, veio a surpresa. Os investigadores descobriram milionários pagamentos da JBS distribuídos entre os anos de 2015 e 2020. Segundo a revista Cruzoé, que dá capa ao assunto nesta semana, o ACEF foi à Procuradoria-Geral da República para tratar sobre JBS. Sem procuração, o advogado Frederico Assef visitou a Procuradoria-Geral da República no fim do ano passado para tratar de assuntos de interesse da JBS. Um dado torna o episódio ainda mais interessante. A visita informal teria sido intermediada pelo gabinete do próprio PGR, Augusto Aras, com quem o Assef havia se reunido tempos antes. O próprio Augusto Aras, segundo declarou o procurador que recebeu o Assef, o José Adonis, pediu que o procurador recebesse o que se dizia representante dos irmãos Batista. A visita acabou, segundo a Cruzoé investigou, em constrangimento. Indagado pelos procuradores que o receberam se tinha em mãos uma procuração que o autorizasse a falar em nome da companhia, o Assef disse que não e a reunião foi prontamente encerrada. Cruzoé confirmou o encontro com fontes primárias que lidaram diretamente com o assunto. O próprio José Adonis chamou para a reunião uma procuradora para ter testemunha da conversa com o Assef, que não é, à primeira vista, uma pessoa em quem se deva confiar, não? Pois bem, eu quero lembrar que essa história é uma história suja desde o começo. O Rodrigo Janot, que era o procurador anterior, carregou muito contra o ex-presidente Michel Temer, do MDB, com informações sobre o encontro do Temer com Joesley Batista na garagem do Palácio do Jaburu, onde o então presidente da República, já empossado, morava. Desse encontro resultou um processo que a Procuradoria-Geral da República não conseguiu levar a abrir uma investigação sobre o Temer, porque a Câmara não deixou, e é exatamente por isso que hoje o Temer é um espírito santo de orelha de Jair Bolsonaro, que também quer se livrar de qualquer perspectiva da abertura de uma investigação pelo Congresso ou de uma incriminação através do Supremo Tribunal Federal, mas que sempre depende de uma maioria de 2/3 da Câmara. 2/3 ou 3/5? Agora eu estou em dúvida aqui. De qualquer maneira, é uma votação majoritária absoluta, né? No caso do Rodrigo Janot, a delação dos irmãos batistas foi homologada. Eles deram uma porção de depoimentos contra várias pessoas que teriam dado dinheiro, mas nenhum documento. Fala-se hoje da delação do Antônio Palocci, mas a do Joesley Batista é muito mais infrutífera do que a do Palocci. O Rodrigo Janot nunca foi inquirido sobre isso. Mas o Renan Calheiros chegou a comentar numa festa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que era o relator desse caso, numa festa, aliás, em vários convívios sociais, foi levado a ser comemorado para ser recebido por senadores para facilitar a aprovação dele na sabatina, e o mestre de cerimônias era o Ricardo Saldi, o diretor financeiro da JBS. Então essa é uma história antiga. Desde o começo eu venho reclamando aqui, reclamo e insisto em reclamar. Não tem sentido essa delação premiada do Joesley e do Wesley Batista. O prêmio que foi dado por elas, perdão de mais de 200 anos de pena, segundo reportagem de Marcelo Godoy, do Estadão, que fez a soma dessas penas, não tem o menor nexo. E até hoje ninguém foi cobrado sobre isso. Nem o Rodrigo Janot, nem o Edson Fachin, nem os colegas do Fachin, que ficam na moita em relação a esse assunto, para que também não apareçam, né? Esse é um assunto pesado e quente, porque o Bolsonaro está
envolvido diretamente. É claro que tudo isso já foi desmentido, o Bolsonaro não pediu nada para o Augusto Aras receber, até agora, no entanto, não foi dada nenhuma, não foi apresentado nenhum fato que desmonte, não digo a indicação do ASEF ao Aras, mas houve o encontro do Aras no Ministério Público e o encontro foi sobre a JBS, não foi sobre nenhum outro caso policial de porta de cadeia, conforme está devidamente registrado, né? E fica em dúvida, de qualquer maneira, o ASEF era advogado do Flávio Bolsonaro e se diz, nunca se apartou dessa afirmação, advogado também do presidente pai do Flávio. Por falar em Flávio, Flávio não quer saber da acariação, né? O senador Flávio Bolsonaro não participará da acariação marcada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre o inquérito do peculato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e, no caso específico, no gabinete dele, sob a realização, sob a produção e a direção de Fabrício Queiroz, seu assessor para todo tipo. Está marcada para o dia 21 de setembro, mas na condição de senador, 2 milhões de eleitores deram para ele essa condição de marcar qualquer coisa, qualquer compromisso com a justiça ou com a autoridade policial para um dia de conveniência na sua agenda. Essa acariação só se tornou necessária porque o juiz Hélder Fernandes Luciano, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, negou a quebra do sigilo dos telefones e dos e-mails dos 3 assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, que o empresário Paulo Marinho indicou como sendo os que participaram de uma reunião com um policial federal bolsonarista na porta da Polícia Federal para lhes passar a informação preciosa de que havia uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal chamada Furna da Onça, na qual o esquema de peculato na Assembleia era investigado em vários gabinetes de todos os partidos. No gabinete específico do Flávio Bolsonaro, o principal procurado, o principal não foi indiciado ainda, o principal investigado era o Fabrício Queiroz, cuja movimentação financeira atípica foi constatada pelo COAF, que está constatando agora os 9 milhões que o ASEF recebeu da JBS. É claro que o Flávio Bolsonaro nega e o Ministério Público até agora não recorreu dessa decisão do juiz, porque a decisão do juiz torna inútil qualquer acariação. Abertos os sigilos de telefones e e-mails dos assessores, né, da época do Flávio Bolsonaro, se saberá se tem razão o empresário Paulo Marinho, que disse que eles foram à Polícia Federal, e é fácil saber isso, investigando isso do que eu estou falando, ou se é certo o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que disse que o Paulo Marinho está só interessado em ocupar o lugar dele lá no Senado, porque o Paulo Marinho, em cuja casa o Bolsonaro gravou os programas da campanha, mas que depois se tornou inimigo da família, não inimigo da família, mas contou essa história logo depois da demissão do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, e a história está a merecer uma investigação. Já houve um caso do Ministério Público do Rio perdeu o prazo de recorrer à decisão da turma especial do Tribunal de Justiça, que subiu o foro do Flávio. Aliás, desceu, né? Porque o foro dele agora é de senador, desceu aos tempos de deputado estadual. E isso foi possível porque uma procuradora, presumivelmente bolsonarista, a senhora Soraya Gaia, recusou-se a apresentar um pedido de reconsideração da decisão da turma especial do tribunal e, com isso, como ela fez oficialmente, com isso ela detonou a contagem do prazo e o Ministério Público não estava interessado, não estava contando direito, não foi informado, terminou boiando. Agora estão recorrendo ao Supremo, mas perderam a chance de recorrer ao próprio tribunal, graças a esse truque da senhora Soraya Gaia,
o truque, ou seja lá o que for, o entusiasmo ideológico, seja lá o que for, né? É isso aí. Eu quero dizer que o Flávio Bolsonaro tem ao encalço dele um grande repórter, viu? O Ricardo Brant, que é o repórter do Jornal Estado de São Paulo, que cobriu a Operação Lava Jato em Curitiba, está destacado como enviado especial no Rio e tem acompanhado os grandes feitos de falta de memória de Flávio Bolsonaro. Hoje, por exemplo, ele está publicando no Estadão que o Ministério Público do Rio investiga se a compra de uma franquia da Copenhagen pelo senador Flávio Bolsonaro, republicanos do Rio, e a movimentação financeira da loja foram usadas para lavar dinheiro. Os promotores suspeitam que ao menos 2 milhões e 100 mil reais possam ter sido legalizados com as duas frentes de negócio. O senador nega ter cometido qualquer tipo de crime. O senador nega ter cometido qualquer tipo de crime, diz que tudo isso é para prejudicar o pai, acusa o Paulo Marinho de estar interessado na vaga dele no Senado. O Paulo Marinho já disse que se ele renunciar, Paulo Marinho também renuncia, mas ele fez de conta que não leu nem ouviu e até agora não apresentou nada que desmentisse os vazamentos que a imprensa tem obtido através dessa investigação em que há uma movimentação de dinheiro em notas, em cédulas, absurda, né? Uma loja, não sei quantos depósitos de 3 mil reais em dinheiro vivo para pagar contas em uma loja de chocolate, é realmente uma evidência de lavagem de dinheiro. Isso só pode ser comentado com um ha-ha-ha. Aliás, eu quero convocar aqui os testemunhos de 3 grandes filósofos, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, grandes escultores da lógica, para dizerem ao senador Flávio Bolsonaro que parem, ele e os seus advogados, parem de insultar a lógica plana dos fatos. Tá certo? O meu professor de lógica no seminário, o padre Bernardo, me deu boas lições sobre esses grandes filósofos da lógica e também, coitado, já está sepultado, não há mais o que fazer para que ele possa depor a respeito. Hoje eu vi no computador uma foto de Bolsonaro entre Olavo de Carvalho e Steve Bannon. As basófias do Eduardo e essa foto foram esquecidas nas redes sociais da família Bolsonaro. O Steve Bannon foi preso por uma picaretagem vagabunda a respeito da qual a minha colega Eliane Cantanhede escreveu um artigo chamado Bem Feito para os idiotas que pagaram 25 milhões de reais para esse picareta, para ele comprar barcos e aviões, a pretexto de construir um muro absurdo entre os Estados Unidos e o México. Para terminar, eu vou concluir por aqui, o novo líder do Centrão no governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, está comemorando como se fosse o autor da vitória do governo na não derrubada do veto que foi derrubado pelo Senado na Câmara, mas o noticiário já informa que era uma reunião do Congresso, então o líder que trabalhou, ou pelo menos o líder que pode comemorar, que pode abrir uma champanhe, é o Eduardo Gomes, o líder do governo Bolsonaro. Mas fica tudo em casa, tudo do Centrão. E o Centrão mereceu, inclusive no café da manhã, elogios, lá com o Rodrigo Maia, elogios do Bolsonaro a respeito desse seu novo casamento. O Bolsonaro tem uma obsessão por negócio de casamento com homem, né? E agora o casamento dele que ele está comemorando é o casamento do Centrão, tanto faz ser o Eduardo Gomes como o Ricardo Barros. De qualquer maneira, o Paulo Guedes vai ter que se ajoelhar sobre o milho diante dos senadores, que ele chamou de criminosos, porque tentaram derrubar o veto do Bolsonaro, que, segundo o Paulo Guedes, causaria um prejuízo de 132 bilhões, do artigo combinado, acordado entre Bolsonaro e os governadores, para congelar, não dar aumento aos salários dos servidores estaduais. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. E só a verdade nos salvará.